Vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre remuneração. Eu acho que é bem importante esse esclarecimento, porque tem muita gente que confunde os títulos aqui sobre a remuneração ou sobre aquilo que você recebe de dinheiro em relação à tua profissão, aquilo que você trabalha. Então vamos esclarecer uma coisa. Primeira coisa e mais simples é salário. Beleza. Quem que recebe salário? O colaborador. Você está registrado numa empresa, você está trabalhando para uma empresa, você recebe salário como colaborador, ok? E está sujeito à tributação dos salários como um colaborador. Vai ter lá o recolhimento de fundo de garantia, vai ter desconto de INSS para aposentadoria, imposto de renda de acordo com a tabela e tudo mais. Aí vem um título chamado Prolabore. Então, você trabalha numa empresa, você recebe salário. Se você trabalha numa empresa, mas você tem um cargo de diretoria, e o diretor ele pode ser tanto sócio quanto ele pode ser um contratado. Qual que é a diferença entre um cargo de diretoria e um cargo de colaborador? É o nível de responsabilidade. Responsabilidade do ponto de vista de responder civil e criminalmente sobre o que está acontecendo dentro da empresa. Então, quando você tem um nível de diretoria onde esse diretor ele tem um cargo de responsabilidade definida, inclusive esse diretor ele pode estar no contrato como um administrador da empresa, mesmo não sendo sócio, ele pode figurar dentro do contrato social de uma empresa ou dentro do estatuto de uma empresa como um diretor, ele recebe Prolabore. Onde que está a diferença do Prolabore para o salário? O salário tem regras trabalhistas, o Prolabore não tem regras trabalhistas. Então, você pode combinar com o diretor se ele vai ter uma remuneração extra ou não, mas não tem que recolher fundo de garantia. O Prolabore desconta, sim, os tributos e tudo mais, mas não necessariamente precisa ter férias, 13º, isso é combinado com a empresa. Então, alguém que está como diretor recebe a título de Prolabore. Prolabore significa pelo trabalho. Existe uma grande diferença entre salário e Prolabore. Salário responde às regras trabalhistas, o Prolabore não responde às regras trabalhistas. E aí vem dividendos. O que são dividendos? Os dividendos, eles são devidos ou eles são permitidos que você distribua a sócios ou acionistas. O que significa isso? Montei uma empresa. Eu e o Thales, que está me gravando aqui, a gente montou uma empresa, nós somos sócios. Quando a gente é sócio e monta uma empresa, a gente vai pôr um capital para iniciar essa empresa, a gente vai tomar risco por essa empresa. Então, a gente define, eu e o Thales, que a gente vai montar uma empresa e que essa empresa eu vou trabalhar, o Thales não. Então, eu posso ter Prolabore nessa empresa, eu vou receber como diretor da empresa, porque eu estou trabalhando, estou assumindo risco, mas o Thales não vai receber Prolabore. O Thales está aqui atrás de mim gravando. O Thales não vai receber o Prolabore. Ele vai receber o quê? Dividendos. O que são dividendos? Dividendos é o resultado que a empresa oferiu, ou seja, o resultado que a empresa teve durante um período e que é devido aos sócios. Esses dividendos eles podem ser proporcionais ou desproporcionais. O que significa isso? Eu tenho 50% da empresa, o Thales tem 50% da empresa. Mas a gente combinou que como eu trabalho e recebo um Prolabore, mas o meu Prolabore é um valor mais baixo, talvez, eu posso combinar com ele o seguinte, ó, legal, vou trabalhar duro aqui para que a gente tenha muito lucro. Só que na hora que a gente tiver muito lucro, eu quero ter uma distribuição desproporcional de dividendos, ou seja, a gente tem metade eu, metade ele das cotas, das ações da empresa, mas na hora de dividir dividendos eu falo assim, eu quero 60% dos dividendos e você vai ficar com 40%. Então isso são dividendos, nada mais é do que o resultado que a empresa oferiu, ou seja, a empresa teve lucro e agora esse lucro ele pode ser distribuído aos sócios ou aos acionistas. Se você compra ações de uma empresa, por exemplo, quando você recebe dividendos dessas ações, é isso. A empresa que você comprou ação na bolsa, por exemplo, ela teve lucro, esse lucro foi distribuído aos acionistas. Então você vai receber parte desse lucro de acordo com a quantidade de ações que você tem da companhia. Quando você não tem uma empresa que é SA, ou seja, que tem ações, que está na bolsa, é uma empresa limitada, é uma empresa entre sócios, você tem cotas da empresa. Então, de acordo com o tamanho das cotas, é quanto você recebe de dividendos. Esses dividendos, mais uma vez, eles podem ser proporcional ou desproporcional. E ainda você tem bônus e stock options, que aí é por performance. Quer dizer, eu performei muito bem aqui, eu vou receber uma parte como stock options. Stock options é usado geralmente para empresa aberta, que tem ações na bolsa, e você recebe, stock options opções de ação que você recebe. Ou você recebe um bônus adicional, a empresa paga um bônus adicional
dentro das regras da legislação também, e ela te bonifica por alguma performance. Mas por que eu estou falando de tudo isso? Porque é importante você entender, nessa regra, quando a gente fala de distribuição de dividendos, que agora vão tributar dividendos, e aí houve toda essa discussão na sociedade, não, porque tem que tributar os mais ricos, porque quem ganha acima de 50 mil está distribuindo dividendos. O que acontece é que, para você chegar nesta linha aqui de dividendos, significa que a empresa que você é dono ou que você trabalha, o que aconteceu com ela? Ela teve lucro. Lucro significa vendeu o produto ou serviço, faturou, pagou todas as suas despesas, pagou toda a carga tributária que existe dentro da empresa e o que sobrou aqui é o resultado. É o lucro do trabalho que foi executado dentro da empresa. Esse lucro, ele já está tributado. Porque no Brasil, a legislação, ela tributa a empresa já sob receita. Então, você teve receita, você tem modelos que tributam sobre receita, que é o lucro presumido, simples, e tem o modelo do lucro real que tributa direto sobre o lucro. Então, quando chega aqui para a distribuição de dividendos, significa que esse dinheiro já está tributado numa carga altíssima de tributos que tem no Brasil. E agora o que eles fizeram? Eles pegaram esses dividendos e estão tributando novamente o dividendo para o dividendo ser distribuído ao sócio. O dividendo, naturalmente, como ele antes vinha chamado de dividendos isentos, e eu ponho entre parênteses, porque de isento não tem nada, porque se ele já pagou todo o tributo dentro da empresa, ele não está isento, ele já pagou o tributo. E agora estão bitributando, estão tributando novamente na saída desse dividendo. Por que eu estou fazendo essa explicação? Vamos fazer uma correlação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um modelo chamado LLC, que é uma empresa que você abre, é o equivalente a uma limitada no Brasil, onde você tem a receita da empresa aqui, você recebe, fatura, vende, paga todas as despesas e custos e você apura lucro, certo? Nos Estados Unidos, quando você faz isso e apura o lucro, esse lucro aqui, ele não foi tributado dentro da empresa. Receita, despesa e custo, apurou lucro. Quando você manda esse lucro para o sócio, ele paga tributo. Ou seja, ele não paga tributo na empresa, ele paga tributo quando ele vai para o sócio. Esse é o modelo da LLC nos Estados Unidos. No Brasil ele é diferente. Você recebe, você paga despesas e custos, você tributa, paga o tributo, aí você pode distribuir o lucro. Então a diferença está aí. Nos Estados Unidos o lucro vai para o bolso das pessoas e quando vai para o bolso das pessoas paga imposto. No Brasil você paga imposto dentro da estrutura da empresa. Então quando ia para o bolso dos sócios, o imposto já estava pago. Agora o que eles estão fazendo é, além de pagar dentro da empresa o imposto, porque o imposto saía aqui no meio, agora eles estão pagando imposto de novo. Está pagando imposto 2 vezes. O que vai acontecer? Vai diminuir o lucro da empresa, naturalmente. Né? Ah, não, tem que tributar os super ricos. O que eles fazem? Eles pegam o dinheiro deles e mandam para outro país. Porque quem tem capacidade financeira não fica refém desse sistema tributário. Então, foi o que aconteceu, por exemplo, com a VEG. A VEG fez uma antecipação de distribuição de dividendos agora em 2025 para antecipar e não cair na regra da tributação. O que acontece na prática para o Brasil e na sociedade quando um governo faz isso? Então, nesses últimos meses, mais de $1,5 bilhão já foi para Dubai, de empresários. Por quê? Eles não querem tributar de novo, eles não querem ter uma sobrecarga de impostos. Então, essa historinha, né, essa retóricazinha de que vou tributar super ricos é só uma retóricazinha para quem não entende acreditar que os super ricos, ou quem. E se é super rico, a gente deveria atrair super rico para cá e não mandar eles embora. Porque quem é super rico significa que é super competente. Porque faz negócios e gera muito dividendo. Se gera muito dividendo, gera muita receita. Se gera muita receita e gera muito resultado, isso aquece a economia do Brasil. Se você tributa demais esse dinheiro, o que esse dinheiro faz? Ele vai embora para onde não se tributa. Então, a filosofia tem que ser o contrário, não é tem que tributar todo mundo tem que pagar imposto, natural. Agora, a gente não tem que super tributar, porque quando você super tributa, que é o que está fazendo aqui, o capital vai embora do Brasil. Quando o capital vai embora investimentos, vai embora empregos, vai embora um monte de coisa junto, porque o dinheiro está indo embora. Se o dinheiro fica e a gente ajuda a economia a aquecer, porque lembre de uma coisa, governo nenhum gera riqueza.
O governo não produz dinheiro. O governo não produz nada. O governo só arrecada de quem produz. Então, se você está trabalhando, você está pagando imposto. Esse imposto é o que o governo está arrecadando. O governo não está gerando dinheiro, ele está tirando de você para ele usar o dinheiro, para pagar a máquina do governo. Então, quando a máquina do governo é inchada, significa que você está tendo muito funcionário que não te dá retorno. É engraçado porque muita gente idolatra político, idolatra governos e tudo mais, mas o transporte continua uma porcaria, a educação continua uma porcaria, a saúde continua uma porcaria, a segurança é lamentável no Brasil. A gente acabou de entrar na classificação estamos em 7º lugar nos 10 países mais perigosos do mundo. E aí você fala, pagamos tanto imposto, para quê? Se aquilo que a gente está contribuindo não volta. Então, quando você fala assim, eu vou tributar para ajudar os mais pobres, é balela, é balela. Primeiro que o dinheiro vai embora. E segundo, que já está tributando. Se ele está tributando de novo lucro, sabe o que significa isso? Eles estão gastando demais. E estão gastando mal. E provavelmente muito desse dinheiro está indo para a corrupção. Por isso que eles precisam tributar mais. Eles precisam tirar mais de quem produz, mais de quem trabalha, para poder sustentar a estrutura de governo que eles constroem. É mais ou menos assim. Você está na sua casa. Imagina que você na sua casa tem lá 3 funcionários. E aí você fala assim, não, tem pouco, eu preciso ter mais. Eu vou colocar 10 funcionários para trabalhar para mim. Só que você fala assim, só que meu salário não dá. Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir aumento. Eu tenho que fazer os outros me pagarem mais para eu sustentar esses 10, essa mordomia que eu montei dentro da minha casa. É o que o governo faz. O governo monta uma estrutura gigante para ele, para benesse de quem está lá, e ele precisa tirar dinheiro de algum lugar para sustentar toda essa estrutura. Da onde ele tira? Impostos. Aí ele fica tentando mudar o IOF, aí ele tenta tributar lucro. Só que o IOF pega todo mundo para a economia, porque tem empréstimos, toda a sociedade paga. Se você aumenta a tributação em cima de dividendos e o dinheiro vai embora, o dinheiro fica mais caro no Brasil. O dinheiro não circula aqui, a economia não gira. Você pode perder o emprego. Então, vamos começar a entender a lógica das coisas antes de ficar apoiando movimentos de A, B ou C. Aprenda a defender ideias e tenha lógica para defender as ideias. A gente esquece que a estrutura governamental está lá para nos servir e não o contrário. Então, entenda como funciona a remuneração, entenda que toda vez que alguma coisa impacta na lucratividade, na economia, nos custos da economia, afeta diretamente a todos. O salário fica mais curto, porque o imposto sobe na ponta, o preço sobe na ponta. Se está tributando dividendo, o que a empresa vai fazer? Vai buscar aumentar preço, vai gerar inflação. Gera inflação, custa mais caro. É um círculo isso que se retroalimenta. Então, o ideal é ter um peso de tributação que seja sustentável. O Brasil está longe de ter uma tributação sustentável. O Brasil tributa demais no consumo e tributa demais na renda. Se tributasse muito no consumo e muito na renda, mas nós tivéssemos uma educação pública de primeira linha, transporte de primeira linha, segurança, tivesse desenvolvimento para todos, ok, está funcionando. Mas a gente tem um dos piores sistemas educacionais do mundo, a gente tem o pior nível de segurança, um dos piores níveis de segurança do mundo, trânsito e transporte horroroso, saúde lamentável. Então assim, a gente paga muito e tem pouco. É isso que você precisa entender. Independente se é governo A, B ou C, direita, esquerda, meio, centro, o que a gente precisa entender é que a gente precisa exigir de quem está no governo que faça aquilo que é bom para nós como sociedade. Pare de defender político. Contabilizou?